Fala galera, estamos aqui no nosso podcast Osteopatia Científica. Estamos no nosso segundo episódio da terceira temporada e hoje teremos aqui nada mais, nada menos, diretamente do Rio de Janeiro, de dentro da sua biblioteca, que tem mais conhecimento que um monte de curso de fisioterapia que tem no Brasil, Palmiro Torriere. Fala, Essa foi a Léo. introdução, foi ótima, hein? Essa Estamos recebendo biblioteca o maravilhosa. homem, a lenda, É, o cara que lenda, né? mais lê em toda a fisioterapia do Brasil. Se você precisar saber, Não. você pergunta para o Palmeiras que ele sabe qual é a página que está e o parágrafo. Exatamente, exatamente. Palmeirão, obrigado de estar aqui, cara. Obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Tá? Vai ser um prazer trocar uma ideia. Palmeirão, quanto custa o ingresso para visitar a biblioteca? Não, aqui tem uma tradição, os amigos vêm e ainda ofereço um Prosecco ainda. Todo mundo tira uma foto aqui. Aí é Um Boa, boa. Prosecco, top, essa é uma top. tradição da biblioteca. Só não pode pegar nos livros, dá morte. É, Pode pegar cuidado. também. Pode pegar. Palmeirão, ó, mais uma vez, obrigado demais por disponibilizar o seu tempo aqui para estar aqui com a gente Não, nesse também. momento. E a gente queria começar falando com você do nosso primeiro quadro, Momento Nostalgia. Então, o que você acha que não deveria ter acabado e acabou, ou o que você tem saudade do passado? No passado, é. Bom, tem que falar coisas que às vezes não são públicas. A Outro dia eu ideia é. estava falando com a minha esposa, Carla, eu estava dizendo para ela justamente isso. A gente tinha um restaurante aqui, que chamava Casa da Suíça, né? E era um restaurante, eu levei a Carla lá a primeira vez. Levava sempre todas as mulheres para impressionar, né? A Carla caiu mais. É, E, cara, tinha o Metri, o Arnaldo, e eu estava procurando outro dia saber exatamente quando é que tinha acabado a Casa da Suíça, e aí apareceu lá um lugar que o Arnaldo tá, mas a Casa da Suíça era um restaurante muito legal ali na Glória, muito aconchegante, assim, e tinha os pratos especiais que os metros faziam na tua frente ali na hora, assim, vinha com aquela frigideira, cozinhava ali. E isso acabou, cara. Naquele ano também acabou para o Dan, que gostava muito, aí o Modern Sound, né? Que é a galera que gosta de música, assim, ia lá, que tinham todos os tipos de música em Copacabana e tinha sempre alguém tocando um jazz no final. Essas coisas acabaram, né? Vieram outras, né? Mas essas acabaram, infelizmente. E Esse eu restaurante. gostava muito, mas nem sei se é tão apropriado, eu gostava muito do ICQ. Eu era assim bem viciado no ICQ. Vocês pegaram isso? Sim, sim, isso Aí o aqui. ICQ depois foi comprado Como pelos que era? russos, né? Como que era? Era pupu. Era esse o ICQ? Isso, isso, esse som aí é. é. Ah, é porque É, tinha, porque eu também lembrei do MSN. O MSN é aquele que MSN. chacoalhava a tela, né? É, esse Ah, aí veio então tá. depois, né? E o Isso. ICQ era, era ótimo para a gente se comunicar, encontrava amigos de todo lugar, assim, e chegaram a ter, sei lá, 100, cento e quantas mil pessoas. Tinha Depois foi muito. caindo, né, com as outras coisas e os russos compraram esse treco. Aí já não tinha mais graça e depois ainda botaram coisas de pornografia, aí tiveram que fechar mesmo. Mas não era assim, era uma forma da gente se comunicar Sim. e naquela época não tinha como. Então, um parente entrava em contato, você nem sabia da existência, né? Você tinha um número do ICQ. E tinha um É. lema que o ICQ era como ar, né? Que ia ser sempre respirável e de graça. E realmente eles mantiveram isso. Ficou de graça o tempo todo. Também era um negócio legal. Mas o fim foi trágico, né? Principalmente com um tema complexo e terrível aí de pedofilia que eles acabaram tendo que É verdade. fechar. Eu lembro Mas que os russos adquiriram, né? Quando os russos adquiriram, já deu Já errado. começou a estava bagunçar. já tava bagunçado. Eu lembro disso. E me fala uma coisa, qual que era seu prato preferido no restaurante ou não tinha? Tinha. O garçom, quando eu ia lá, chamava filé a três molhos. Eram três molhos especiais, assim. Três tipos de arroz especiais. E um filé. Ah, Nossa Senhora. O Arnaldo, quando pegava o cardápio, ele já olhava para mim, põe o cardápio e falava assim: ele não precisa, olhava para a Carla.
Ele já sabe o que que é. Boa, boa. Tem esses tradicionalismos, né, que a gente vai acostumando, né? Tem aquele padrão meio repetitivo, né? Assim. Mas assim, É bom, né? uma coisa boa, a gente tem uma tendência a repetir, né? É, Não é tem isso. jeito. Eu adorava aquilo, salivava de pensar em lá. Exato, é isso. E aí você E era um fica. reflexo condicionado, assim, do Pavlov. O carro já ia sozinho para o restaurante. E esse aí era incrível. Onde que era o restaurante? Na Glória, na Cândido Mendes. Ah, não. Era no prédio do consulado da Suíça. Ah, Por isso que entendi. chamava Casa da Suíça. Entendi, Era o entendi. chefe, que era o Wolfgang, uma coisa assim, o nome pomposo. Palmiro, conta um pouco para a gente a sua história na fisioterapia, que a gente já sabe uma parte, porque o Dan já estava em episódios anteriores, já contou algumas Já coisas, a gente contou um precisa pouquinho. A confirmar. gente quer ver o seu lado da história agora. Exato, a gente precisa confirmar algumas coisas, se você era ruim de bola mesmo, que você era um lateral É. nato. Como é que era isso? Conta essa história para O gente. Dan, o Dan era bom de bola, mas eu fui profissional, né, no Atlético Monte Azul, né? Então, o Dan era bom. É, Então, eu vim para o Rio, foi uma coisa curiosa, né? Assim, a gente tinha. Primeiro, por que que eu entrei na Físio, né? Eu fui num casamento em São Paulo e um primo que estava casando, e aí tinha um cara sentou do meu lado, que era parente, meio distante, e ele coordenava um serviço de fisioterapia em São Paulo, no hospital. Aqueles serviços que eram de INPS na época, assim, tal. Ele me levou lá, fiquei mais um dia lá, ele me levou para conhecer, era aquelas aparelhagens tudo antigas, forno de pia, roda de ombro, então, coisas assim. Hoje consideradas assim, muito fora de tudo, né? E eu me animei para fazer aquilo. E aí foi passando o tempo e eu entrei num filme proibido. Tinha um inspetor de menores, e aí entrei num filme que era proibido, porque o cara teve um AVC. Então aí começou a liberar os menores para entrar nos filmes. E era um filme interessante, chamava Difícil Vida Fácil. Começava assim com banda de música, todo mundo feliz no Rio de Janeiro, e no final terminava numa festa, com todo mundo se dando bem, né? O único que não se deu bem lá foi o Clodovil, que estava na praia. E eu, como é que fico? E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, eu vou morar nesse lugar aí. E a gente fazia uma excursão para cá, todo o terceiro colegial vinha para cá. E como eles vinham para cá, a gente ia pagando mensalmente. Aí eu, no final, eu falei, não, eu quero meu dinheiro de volta, porque eu vou morar lá. Os caras me sacanearam tudo. Aí eu vim, fiz aqui o vestibular, era na Escola de Habitação do Rio de Janeiro, onde o Dan também estudou, na ERJ, né? E aí passamos, fizemos uma festa aqui, sabe, Léo? Porque aí era aquele negócio de você ter que ligar para casa, dizer que foi aprovado. Tomamos um porre e a gente dizia: as vagas do Rio são nossas, como os paulistas, não há quem possa. Depois me encantei aqui pelo Rio, hoje eu sou apaixonado pelo Rio. Você já mora no Rio há quanto tempo? Então, eu vim para cá com 18 anos, eu estou com 65, eu vivi mais aqui do que lá, né? Verdade, verdade, verdade. Mas Mas foi seus bom. pais, só você está aí no Rio. Parente está tudo para Não, lá. todo para São Paulo, para os outros lugares. Aqui só eu. Legal, E legal. filho único, hein? E é Fluminense. Bom, eu sou Santos originalmente, é, e aqui eu sou fluminense doente. Legal. Eu gosto de sofrer, viu? tá sofrendo, tá sofrendo. Bom que Gosto. São Paulo é pertinho, né? Para tu ir para São Paulo é rapidinho. Pode ir lá ver o jogo. Agora o Monte Azul também foi meu time, eu joguei o Atlético Monte Azul, disputei dois campeonatos, segunda divisão de profissionais. E aí depois acabei vindo e vim para cá e fiquei. Jogava em que Disputa. posição, Palmeiras? Eu jogava de lateral direito. Aí, Batia, descia porrada. Era, mas era da lateral para dentro ou da lateral para fora do campo? não, eu jogava. Não, no profissional era lateral, mas nos juniores eu sempre fui zagueiro central.
Ah, e o Dan falou que você era um lateral, que era um lateral Coca 3 litros, sabe qual que é? Não, qual é isso? Quando chega na metade, acaba o gás. É, Naquela época a gente não subia muito, né, para atacar, né? O lateral ficava ali, batia, descia porrada no Exato, o povo. Dan falou isso. O Dan falou assim: era o lateral mais violento que eu já vi. Eu batia bem. Vocês jogaram no time da faculdade, né? Jogamos junto lá na BBR e tal. Ah, legal, legal. você jogou a segunda divisão do Paulista e a primeira do Paulista também? Não, primeira não. A gente na época não tinha essa série. Hoje o Paulista é a um, a 2, a 3 e a B, né? Antes era só a um, que seria hoje, que era Santos, esses times, o resto era tudo. Tinha umas classificações, mas não era igual, né? Entendi. Mas eu me profissionalizei, que tinha a ficha na Federação Paulista, tudo é que eu perdi isso, né? Ah, mas fez, né? Fez, né? Jogou, tá, foi importante, foi Foi importante. bom, foi bom. Deixa eu te perguntar, porque eu conheci o cara que jogou aí em São Paulo, o Pedro Pradera, que era zagueiro também. Eu ia perguntar se você não trombou com ele algumas vezes aí. Não, esse eu não me lembro, não, Não, desse, não. não. Ele foi do Guarani. Arani teve um de Monte Azul, Vadão, né? Foi um cara, assim, jogou lá, depois virou um técnico, foi até técnico do futebol feminino, da seleção. Chegou a ser técnico do Corinthians, uns jogos. O Vadão já faleceu, é da Sim, minha sim. cidade. Jogava Paulo, lá. me fala uma coisa, e depois você foi da primeira turma de osteopatia no Brasil, é isso? Então, o Dan tinha ido lá com uma amiga dele, que era bem alternativa, né? Assim, e, e aí eles tinham trazido um curso até de osteopatia craniana. Nem tinha osteopatia aqui ainda. E logo depois a Inês Fontoura voltou para o Brasil, ela tinha começado a antiginástica lá na França, né? Da Mézières, e quando ela veio, o Bernard Keff, ela ficou, acho que em Nantes também, onde o Bernard vivia, e a mulher do Bernard era mesiarista, se eu não me engano. E aí ela resolveu trazer o curso para o Brasil. Aí juntamos aí com a Associação de Fisioterapeutas, e nesse curso a gente começou com duas turmas pequenas, de 9 e tal, porque não deu o quórum que a gente esperava. Depois juntou aí uma turma de 18 e terminamos esse curso em 8. Foi duro, viu? Assim, a gente Quanto tempo levou para foi você fazer? muito insistente, porque era modificação da moeda, OTN, ORTN, e desvalorização do cruzeiro de 40%, então, para pagar em dólar. Nós fomos heróicos, viu, para conseguir levar até o fim, viu? Foi Quanto tempo bravo. para formar? O curso eram 5 anos, mais ou menos, né? Era o tempo que fazia. Era um ensino um pouco diferente do que depois começou a ser feito. A gente tinha músculo-esquelética, depois tinha visceral, craniana, né? Não era tão integrado, né? Mas, Palmeiro, conta aqui, como é que foi sua história dentro da fisioterapia? Você se formou e aí? Então, eu me formei em 1980, né? Quando eu entrei para a faculdade, aí tinha lá a BBR, que era a nossa instituição, onde o Dan ficou também. Nós aí vinha assim, não, vocês vão se formar, é o Ano Internacional da Reabilitação, a Globo estava patrocinando, vocês vão se dar muito bem e tal. Mas a gente se forma, vê que não é nada daquilo, né? Eu aqui não conhecia ninguém, o que eu fazia, eu tinha um lema, eu ia de porta em porta de consultório, que eu ia vendo, todo mundo me conhecia, era eu e os propagandistas, que eu sempre estava nos consultórios. E aí tentava falar com os médicos. A ideia era assim: batem todas as portas, muitas se fecham, nunca vão abrir, outras se abrem, se fecham, e outras ficam abertas. E aí consegui alguns médicos, comecei a atender em casa, e foi assim. Também não foi uma coisa simples, não. Mas eu É, tinha garra, tenho bastante garra também. a gente, quando se forma, deixa de ser um futuro para virar um problema social, né? O É, desempregado. No dia da mas a gente formatura, né? conseguiu.
no dia da nossa formatura, a gente deixa de ser o futuro do Brasil e passa a ser um problema social, né? Problema Olha para social. você ver uma coisa, Palmiro, quando você se formou, o pessoal falava que fisioterapia era a profissão do futuro, não falava? É. Então, quando eu formei, a mesma coisa. Fala que continua sendo a profissão do futuro. Esse futuro não chega nunca. Esse futuro está aí. É. E Palmiro, Fizemos progressos, né? Ah, Fizemos progressos. Mas a Fizemos. osteopatia acho que foi assim, uma coisa que ajudou muito a gente também. Começou a atender o pessoal do balé do municipal. Começamos a atender várias áreas assim e foi Eu acho que a, expandindo. a vinda do Suchá, do François, do Manoá, do Pro Bernard para o Brasil, sem contar o pessoal do Wolf e tudo mais, abriu muito a cabeça dos profissionais no Brasil, né? Porque mudou muito a Muito. percepção de tratamento, né, de reabilitação. Você viveu isso com certeza, ali, né? Porque eles chegaram na meados dos anos 80 e você viu isso de primeira cadeira, né? Ali na primeira fileira, esse pessoal chegar no Brasil e começar a introduzir essas técnicas, a Mesies, a RPG, a osteopatia. Como é que foi nessa época, Palmeiro? O que que você viu? Como é que Não, foi pessoal? é, Conta pra gente. é engraçado, né? Eu fiz até uma homenagem agora de falecimento, né, do Ah, Suchar, assim, um eu postzinho, ia falar e disso. eu até falei, primeira vez que o Suchar veio, fez uma palestra ali no Laranjeiras, já tinha 25 pessoas, no máximo 30, assim, era uma casinha. E as coisas foram crescendo, né? E aí, gradativamente, foi havendo um respeito maior, né, com a profissão, porque o físio, quando saía para trabalhar, ou ele ia para o hospital, aqueles concursos públicos, na época era Era, INPS, era respiratória ou motora? e que não tinha muito, né? Ou É, ele trabalhava ligado a uma clínica de ortopedista, né? Então a autonomia na época era muito pequena, né? Não tinha, né? Tanta autonomia. Então até no estágio tinha muito atrito assim com os fisiatras, né? O pessoal quase uma guerra de força, né? Então a gente foi evoluindo e aos poucos também a gente foi conquistando, né? As profissões foram melhorando muito. A gente saiu de uma fase que eu sempre coloco isso em algumas palestras assim, nós saímos de uma fase inicial que era a fisioterapia basicamente que tinha um achado que era assim, o teu professor era o cara que te dizia o que você ia fazer, né? Que você idolatrava, como se fosse lá o guru realmente. E ah, essa coisa era assim: a gente era uma fisioterapia que eu chamo baseada em prática. Então, tinha professores, o Edgar Alves Costa, ele tinha um bigodão assim. Aí ele vinha e falava assim, na discussão: o senhor até pode estar certo, mas eu tenho os meus parâmetros, e os meus parâmetros serão sempre os meus parâmetros. Não tinha discussão. Então, era aquilo. A gente saiu dessa fase, a gente foi para uma fase de fisioterapia baseada em teoria, onde a gente começou a pegar aspectos de ciência básica, que até hoje norteiam bastante o que a gente faz, até a gente chegar nessa parte de evidências aí que a gente tá lutando, tá evoluindo aos poucos, mas tá indo também, né? Está chegando lá. ó, uma coisa que eu queria só falar aqui falar que a gente lamenta demais a perda do Felipe Suchá, né? E a gente agradece a contribuição que ele fez para a fisioterapia brasileira, porque apesar de qualquer coisa, eu tenho minhas críticas ao método, né? Por vários motivos, mas assim, o que ele fez pela fisioterapia, né? A gente não pode negar, porque ele colocou a fisioterapia em um outro patamar para ser atendida e receber de forma diferente dos convênios. Ele formou muitos fisioterapeutas que adquiriram sua independência de consultório por causa do método dele, Exatamente. entendeu? Então, assim, a gente Exatamente. agradece demais pela contribuição e É. lamenta que a família fique em paz, tenha conforto e paz. Não, exato. E mudou o eu fiz mercado. isso aí no post, Léo, eu coloquei bem isso. Falei, não vou falar em evidências, porque também tem uma patrulha de evidências hoje, né? Ah, A é? galera que patrulha, né? Então, falei, deixei bem claro, falei, vou falar das coisas boas, né? O que que ele trouxe de bom. E essa foi uma das coisas. Dar mais autonomia, o cara poder ter seu próprio consultório. Pacientes procuravam, né?
E teve um lado que eles caíram nas graças dos ortopedistas. Eu coloquei lá no meu post. Eu fui Sim, sim, fazer, já sim. era osteopata, já estava. Mas você encontrava os ortopedistas, mas você não tem RPG para fazer. É Era Né? quase obrigatório. Era isso. Quando eu saí da faculdade para ir fazer RPG direto em 2001. E era uma coisa assim, tinha lista de espera para fazer o curso, porque Muito. era grande demais, e quem tinha o curso de RPG era diferenciado no mercado. exato. Exatamente. As pessoas pagavam o valor devido, porque você era RPGista formado pelo Suchat. Tinha isso também, tinha que ser formado pelo Sim. Suchat, né? E ele mudou demais a cara do mercado, ele mudou o jeito de pensar, pelo menos eu, que sempre fui da terapia manual, eu saí da faculdade, peguei um pouco dessa transição do professor sabe tudo para essa ciência básica. A gente pegou, né, Léo, muita revista científica seminal, havia ainda uma escassez de revista científica para a gente aqui. E a coisa da RPG, porque você também fez RPG, né, Léo? Isso. O Léo também fez? Eu Todo também mundo fiz. fez. É, Eu e não. Na aí, nossa época, todo mundo fez, tinha que cara. fazer. Não tinha como não fazer. Exato, especialmente quem trabalhava com terapia manual. Era o que tinha para fazer e era o que havia de melhor para fazer. Isso que eu ia falar, Olha, ele Exato. mudou um pouco o fala- jeito de enxergar o corpo. falando nisso, eu quero só falar uma coisa. Eu fiz a formação de Mulligan, eu fui o primeiro aluno, a primeira turma de alunos do Palmiro no curso de Mulligan. Não foi isso, Palmiro? Foi o do Brás, aquele do Brás? Na Não, Moca. foi na Moca. Isso, que nós fomos almoçar na Dicunto. É verdade. Tá vendo? Sentamos lá. Foi em 1999, Não, deve ter sido 2001. A 2000. gente se graduou em 2000, acho que ou foi 2000 ou 2001. Então foi 2000. Foi 2000 porque É foi o na ano que eu saí clínica da lá do faculdade. irmão do Ado, né? Do Ado, que Isso, fez a osteopatia. o Fernando Sartori. Isso, Fernando Sartori. Isso aí. Isso, eu trabalhei com eles depois lá naquela clínica. Ah, E então. eles tinham uma outra clínica no Brooklyn que eu trabalhei com eles também. Eles eram os primeiros osteopatas que eu conheci. E aí eu lembro que no curso, Léo, tive esse privilégio e assim, no curso, eu estava com uma amiga minha, hoje essa amiga minha mora em Nova York, a Melina. Depois, se ela olhar esse episódio, comenta aí que ela vai lembrar dessa história. E aí tava fazendo dupla, e aí uma hora o Palmiro foi lá e começou a falar um negócio, começou a falar. É a primeira coisa que eu reparei. Falei, meu, esse cara usa umas gravatas diferentes, né? Ele é um cara diferente. Porque assim, eu estava acostumado com um pouco mais, né? Professor um pouco mais informal. E ele Formal. com uma gravata, e aí no outro dia com outra gravata, eu falei, pô, aí eu comecei a ver a manualidade dele. Aí ele pegou E uma as hora, meias, e as você disse, meias. não, porque eu fiz a formação de RPG, de osteopatia, de Maitland, de não sei o quê, e começou a falar, mas assim, não para se gabar, porque nunca, mas assim, explicando de onde vem toda a formação, o que que ele fez, o que ele não fez, não sei o quê. Nossa, aí eu falei para ela assim, falei, menina, eu vou fazer os cursos que esse cara fez. Eu quero fazer isso aí, cara. Olha aí. Foi uma referência para mim que fez muita diferença, sabe? Que Tipo, legal. Essa eu não sabia, não. o jeito de explicar, o jeito de estudar, o jeito de entender as coisas, a forma que os alunos perguntavam e você parecia que buscava no HD assim a resposta, sabe? Para dar uma resposta de verdade. Foi uma coisa que assim me inspirou demais, de verdade. Acho que eu já tinha te falado isso já. Mas eu vou Ah, falar ao vivo aqui para deixar gravado mesmo, entendeu? Uma coisa assim, né, que e quem, era quem... difícil explicar o Mulligan, porque a gente também tinha dificuldade, né? Hoje não. Hoje a gente tem algumas associações, figuras de linguagem que a gente explica legal, né? Acabou virando um outro curso também, né? Preciso Sim. falar porque, assim, é interessante que, apesar, assim, você e o Dan são muito conhecidos, mas a verdade, sim, quem conhece o Palmiro e o Dan pessoalmente, percebe que, assim, são dois caras, os caras são, assim, são bibliotecas, são referências dentro da fisioterapia, dentro da terapia manual, sabem muito de muita coisa, mas o que mais impressiona é a simplicidade com que vocês explicam as coisas. Assim, a pessoa que não aprende como vocês explicam, porque assim, não quer aprender. Ó, Você e o Dan têm essa capacidade de pegar uma coisa desse tamanho e explicar de uma maneira tão natural, Ó, isso ela só consegue entender, não tem como ela não entender, né?
Legal. Bom, obrigado, eu agradeço. Não, mas ó, agora parando de puxar o saco, daqui a pouco eu vou ter que entrar em contato com o pessoal do Crefito 2 para fazer uma estátua de bronze lá. Então vai ser na Glória, pro Palmiro, em homenagem ao Palmiro. O Rio de Janeiro precisa ter essa homenagem. Não, não, desculpa, vai ter que ter. Tem o Carlson Gracie, tem o Tom Jobim, tem quem mais? Palmiro Torriere da fisioterapia. Desculpa, desculpa. Não, não tem Ah, sentido. A gente não tem é estátua isso. de bronze do Palmeiras. Agora só precisa Eu- escolher o lugar. Pode ser lá na Marina da Glória, no lugar do restaurante lá, como se ele Ah, tivesse é que uma boa, é comer uma boa. o filé, qualquer filé, aos três. Filé três molhos. Isso. É Então, assim, três é ele molhos. andando, indo comer o filé ao três molhos. Já tem até a posição da estátua. Até a posição. Tá ótima ideia. É. Palmeiras, Palmeirão, muito legal mesmo. A gente agradece demais mais uma vez, só que agora a gente quer falar de um pouco do que ele estava falando, que é aquele movimento chato, mas a gente tem que falar um pouquinho que o nosso podcast tem uma missão. Quando a gente começou a conversar para montar o podcast, a gente falou assim: sabe o que a gente gostaria muito de simplificar a utilização da ciência? Porque sabe o que acontece demais? E a gente teve. E assim, eu brinco muito que eu tenho conversas de WhatsApp que tem mais evidência que um monte de curso que eu conheço. E a conversa com o Léo, a conversa com o Dão, alguns artigos que a gente acaba trocando me fazem entender muitas coisas. Então, assim, por que que a gente tem essa compreensão? Porque a gente convive com a ciência no nosso dia a dia. Então, o podcast é exatamente para mostrar para a galera: ó, não é difícil utilizar. Você precisa ter método para entender. É. Então, e quando a hábito. gente cria uma conversa informal sobre uma evidência científica, a gente tenta buscar exatamente esse caminho. Então, tem uma parte aqui que a gente vai falar do que você mandou para a gente de evidência, que é diferente dos outros, porque todo mundo mandou um artigo e o Palmeiras falou assim: não, eu quero mandar um vídeo muito legal. Infelizmente, eu queria só falar um adendo aqui, uma piada que eu fiz com o Léo, que eu falei assim: Léo do céu, essa mulher tá latindo para mim. Porque aquele inglês australiano é muito difícil para mim. Juro. Eu Eu tive que cheguei, treinar o ouvido para conseguir Eu começar a acho que é irlandês, ela é irlandesa, eu acho. Não sei se ela é irlandesa. australiana. eu Acho que é acho que é Irlanda. australiana, o sotaquezinho dela Australiana? é estranho, eu acho que é australiana. Nossa, Pode ser, pode ser. eu É. achei muito. Eu falei, não, peraí, que eu preciso concentrar um pouco. Porque É, não. Eu gosto que os meus primeiros pacientes anglofonos eram um australiano e um irlandês. Então eu sofri para entender o que eles falavam. dois, né? E aí veio um monte, mas eu tô falando de 18 anos atrás e tal. E aí depois esse australiano, ele veio e ele começou a indicar para os neozelandeses. Aí começou a fazer um monte de neozelandês. Aí eu achava que o inglês australiano era ruim. O neozelandês era pior ainda. E aí eu Vamos gosto hoje. descobrir de onde é a Ina Diner. Ela é muito importante. Eu acho que ela foi fundamental. Por isso que eu sugeri, sabe? Porque ela teve um papel muito importante aí em relação à terapia manual. A gente está falando de tudo, não só de osteopatia, que é, né, Sim. nosso foco aqui, mas de tudo, de várias formas. E foi muito legal, assim, esse posicionamento que ela trouxe, né, como uma autoridade e dando os caminhos, né, porque a gente teve muito problema, né, com a terapia manual e aí a gente pode discutir isso aqui, desde essa história dos gurus, como é que foi feito e foi mais ou menos Amigo, isso, então. isso é uma pergunta que eu tinha para te fazer. Que é assim, ó, pensando nessa história do vídeo, você acha de verdade que, por exemplo, é, os fisioterapeutas que trabalham com terapia manual, osteopatas, quiropatas e afins, você acha que eles se sentem um pouco pressionados demais com a quantidade de crítica que se faz das evidências da terapia manual? Então, assim, ah, mas isso não tem evidência, não pode usar. Ah, mas esse teste não sei o quê. Ah, mas não sei o quê. Você acha que às vezes a galera pega um pouco pesado demais com isso? Porque eu tenho essa sensação às vezes. Sabe, tipo, aquele mágico que não tá conseguindo mais tirar o coelho da cartola? Sabe, tipo, ah, não, mas não é mais assim que funciona a terapia manual, é assim agora, é assim, não sei o quê. Você acha que tem uma certa pressão acima do normal com isso? Porque eu acho que falta paciência com a galera, você não acha? Eu acho que tem uma pressão acima do normal, porque Eu as acho. coisas levam tempo para se acomodar.
e principalmente em cima dos modelos, como a osteopatia, a quiropraxia. Porque a terapia manual, vamos botar aqui, como a gente chama hoje, musculoesquelética, né? A terapia manual ortopédica, que está se mudando o nome até da IFOMPT, para ela né, mudou para musculoesqueleto, porque tem muito mais a ver com a gente, o ortopédico sempre dá uma noção do ortopedista, então eles preferiram mudar, isso já estava no Prelo antes, e agora, no último congresso na Suíça, eles conseguiram fazer passar. Mas já havia essa proposta não é de agora. E eles mudaram, então, o nome aí da Infomt aí. Na Sim, verdade, mudou muito o significado, né? Porque ficou Federação Internacional de Fisioterapeuta Músculo Esquelético, né? Então, entrou o músculo esqueleto. E a pressão veio muito grande por parte desse grupo de evidências e de tudo, porque é normal, né, Léo? Se a gente olhar historicamente o que aconteceu, era assim, como a gente falou aqui, nós saímos daquela coisa, a teoria é baseada na prática. Minha prática funciona, era do professor, era o cara experiente, fazia daquele jeito, né? É aquela história que o Dan mencionou, né, que os canadenses falam, né? 40 anos de experiência ou 40 anos fazendo a mesma coisa, né? Tem diferença nisso. A sim. gente saiu para a fisioterapia baseada em teoria, que foi um avanço, mas chegou um ponto, como é que você prova isso? E aí vieram as complicações para a terapia manual, para várias áreas, mas aí nós estamos falando de terapia manual. E quando chegou em Glasgow, em 2016, eu fiz até uma palestra, eu botei assim um cara no topo lá, foi o cume dos ataques, entendeu? Contra a terapia manual. Imagina você vai num congresso de terapia manual, da Infomt, né? E nesse congresso você vai esperando o quê? Né? Que todo mundo fale bem da terapia manual, que mostra efetividade, e os pesquisadores só detonando dor lombar, não sei o quê. Esse congresso estava com um clima horrível, assim, um clima de velório no congresso. E aí o Brian Mulligan foi falar, ele era homenageado para receber o prêmio Geoff Maitland, né? Que era o prêmio dado às pessoas que mudaram o paradigma, que contribuíram com milhares de pessoas mundo afora com seu pensamento. E o Brian começou aquela brincadeira, tal, foi fazendo, tal, e depois ele é aplaudido de pé assim por 900 e poucas pessoas que estavam no plenário, na coisa dele. Né? E um dos professores hoje do Mulligan até ele escreveu bem sobre isso, né? Um cara da Inglaterra, porque ele estava no Congresso, ele captou esse clima e ele trouxe Exato. esse clima assim para as pessoas. Mas havia necessidade de provar realmente essas coisas. Então, havia os dois lados, eu acho assim. Havia a necessidade da ciência, ela pressionando, e havia um incômodo, né? Que você está numa zona de conforto, fazendo as coisas, achando que aquilo funciona, e você também não quer sair dali, né? Então, houve muito isso. E se a gente olhar assim, olhasse um pouco a própria literatura osteopática, né? A gente que acompanha, é ferrenho por leitura, ela tinha o quê? O JAOA, né? Que era a revista da Associação Americana, que pegava artigos de 1932, 40, e estava sempre reproduzindo os artigos de modelos que agora tinham que ser comprovados cientificamente, né? Sim. E aí não estava dando. Mas eu acho que tiveram pouca paciência, porque tem muita coisa ainda para ser pesquisada, esclarecida, e a gente está mudando um pouco, indo para o cérebro. Talvez o cérebro mude tudo isso também. É aquilo que a gente sempre fez, talvez não vai ficar assim, né? Anos atrás, a gente tem tempo aqui? Tá Sim, tranquilo. Tá bom. nós temos mais Anos ou menos. atrás, tinha um livro que era sobre tuberculose. Ontem, hoje e amanhã. Professor Aloysio de Paula. E eu, como eu sou um clínico, eu passei por praticamente todas as áreas da fisioterapia e osteopatia, tirando criança, né? Eu vi um pouco de criança no Instituto de Hemofilia e tal. Eu praticamente passei por todas as áreas. Então, eu tinha algum envolvimento com respiratória por estar dentro do hospital. E ele começa a descrever como é que se tratava a asma, né? Historicamente
em Portugal. Os caras iam no cemitério, pegava uma coisa enterrada, aquela terra do morto, era nesse nível. E aí ele fala assim: você está vendo essa evolução histórica, né? E o professor Luiz era muito filosófico e está rindo, né? Todos estavam rindo, a gente estava rindo. Ele falou, mas eu levo a pergunta: o que aqueles 100 anos depois vão falar da nossa medicina, Sim. né? E aí ele discorre depois sobre tuberculose, antes, hoje, amanhã, tal. E ele fazia um alerta que a tuberculose ia voltar e que realmente acabou voltando numa certa proporção. Então, teve todas essas coisas aí, mas a gente precisava ter provas. E os nossos testes eram difíceis de mensurar, né? Dentro desse modelo científico cartesiano. Então, eles passaram a ser muito questionados. E houve a necessidade vindo até isso aí do grupo de terapia manual ortopédica, na musculoesquelética, que também nós, osteopatas, os quiropráticos, começassem a fazer ajustes, né? Hoje você tem até um osteopata que escreveu, tem um curso que chama Palavras Importam, que é o Oliver Thompson, Sim. sensacional o curso. Qual o podcast dele? E tem um curso dele com, sei lá, 15, e foi um excelente curso que eu fiz. Até o pessoal da osteopatia brinca, né? E fala assim: ele adoraria ser fisioterapeuta. Mas é porque ele incorporou isso que vinha da físio, entendeu? Essa coisa de fatores contextuais. A gente não usava muito isso em osteopatia, a gente tinha uma certa arrogância, né? Essa era a realidade, Sim. né? É, Find the lesion, A gente tinha um treat certo the lesion, fix ufanismo the lesion. com Era a vida isso, né? com a Então, osteopatia. Um ufanismo que a gente tinha com a osteopatia. sim. E eu acho que a culpa dessa briga toda, né, que a gente vê de alguns profissionais com a osteopatia, com o terapeuta manual de maneira geral, eu acho que vem parte desse ufanismo exagerado que a gente teve durante muito tempo, né? E um ponto, havia, né, uma acomodação. E nessa acomodação, a gente ficou, uma época eles publicaram um estudo, 15 anos atrasado cientificamente. Agora, o que você lembra de 15 anos para trás se não for uma referência histórica, um marco histórico? Aí, o que houve? Houve um movimento também para a gente melhorar a osteopatia. Não que se ignorasse a revista americana, mas aí saiu a revista moderna, né? É o Journal de... Como é que chama agora? qual? O O João, Manotherapy? Hã? Não, Manotherapy? Menotherapy é mais... O João não. International Journal of Orthopedic Medicine. International Journal of Osteopathic Medicine, né? Isso. Inclusive, tinha um osteopata que capitaneou isso aí. Ele era de um grupo nosso, do Soma Simple, Sim. né? E o Soma Simple, a galera pegava pesado, né? Porque era um grupo muito de gente muito boa, mas bem agressivos. Lá tinha um lema assim que era interessante: aqui você está seguro, suas ideias jamais. O que nós queremos é destruir a forma como você pensa. Você sabe que eu estava nesse grupo e eu acompanhava as discussões. Eu entrei nesse grupo por sua causa, eu acho. Ah, deve ter sido, eu botei muita gente. É, eu entrei. Soma Eu acho que Simple em depois que a gente. 2008. Eu não lembro. Eu fiquei um bom tempo no Soma É, Simple. Eu Nossa, entrei, acho que quem me tinha. falou do Soma Simple, acho que foi o Jackson, não sei, não me lembro. Mas foi em 2008, né? Eu não sei, eu entrei por a causa do gente. Palmiro, eu lembro. Aí o Palmiro falou assim: ó, no começo só escuta para você entender o tom. Depois você dá palpite. Eu falei, pode deixar. Só Você escutei. sabe, a história desse grupo é interessante, né? Porque a gente tinha o grupo que era o NOI Group, e o NOI era um grupo excepcional, todo, ele era roxo, né? Era um fórum do NOI Group. Discussões assim, botava uma discussão de capsulite, era o Israel Zulum, o Bob Nieds, os caras fodaço. E as discussões davam 200 posts, 150. Aí o Butler, que coordenava o grupo, aí começou a entrar muito na ideia do cérebro, aí fechou o grupo, deu um ataque de pelanca, fechou o grupo. Aí passou mais um tempo, os neurocientistas não estão vindo para o grupo, claro que o neurocientista não ia para um grupo nosso, entendeu? Não Faz sentido obrigatoriamente. para ele. Aí ele fechou o grupo todo e, pior, perdeu todo aquele conteúdo, que ele não deixou disponível.
Eu ainda tentei resgatar. Aí o Bernard, que era esse francês, abriu um grupo. Os maiores cérebros, que tinham muita ligação com Butler, porque eram professores do Maitland, professores de neurodinâmica, não foram. Mas a Diane Jacobs, do Canadá, foi. E aí ela começou a movimentar o grupo, e o grupo foi crescendo, e foi muito legal. Até a Mariana, que tem o Petit Protal, que ela entrevistou também o Jason Silvernick, né? Que era desse grupo. Então tinha uma galera boa, o Newman, que faleceu. E aí a gente Tem, aprendeu muito nesse grupo aí. mas o NOI tem hoje ainda, né? Tem o NOI Europa, tem o NOI tal. Não, mas não, nós não tem mais aquele, o fórum de discussões. Hoje é um mercado, né? Um negócio para É, vender, né? tem de Não é livro, mais. É, curso, né? Mas é isso aí. é importante ter esses espaços para discussão, né? Porque a gente acaba refletindo mais sobre o que a gente faz. Ontem a gente estava falando disso na live, né, Léo? Que não é, a gente não usa ciência só para ter certeza. Na verdade, a gente usa ciência mais para ter dúvida, né? E o conhecimento só avança a partir da dúvida e não a partir da certeza, né? É, E ouvir pessoas diferentes, lugares diferentes, de opiniões diferentes, na verdade, enriquece esse discurso. Eu acho que a gente tem metade do tempo de formado de você e do Dan, né? Mas uma coisa que a gente faz muito é sentar e ouvir pessoas como vocês, que estão no mercado há muito tempo e que são super atualizados. Entendeu? Você está no a mercado gente há tem. 44 anos, mas você é um cara que está completamente up to date com o que acontece no mercado. Não são. Peraí, que agora eu vou ter que usar o exemplo do Palmeiras. Não são 44 anos fazendo a mesma coisa. Não, não são. São Não, 40, certo? São eu quarenta e espero quatro. que não. Exato, são 44 anos estudando e evoluindo. Não é isso? Sim, está Agora, evoluindo. Palmeiras, eu queria te perguntar um negócio. Como é que você. Porque, assim, para mim foi um negócio que fez muita diferença no meu modo de entender o paciente. Quando eu consegui fazer as correlações de terapia manual com neurociência da dor. Como é que bateu isso aí para você? Assim, no início, eu tive um pouco de resistência a isso. Eu vou dizer para você, tenho que ser sincero. Eu tive um pouco de resistência, porque a gente não considerava tanto fatores contextuais, né? A gente considerava justamente a parte ali da manipulação, da resposta que a gente via, né? E os pacientes tinham outros aspectos para serem abordados, que aí começou-se a você ter a necessidade de integrar, né? Então, eu fui adaptando isso, aí a gente trouxe o Louis Pontedura para fazer curso, né? Compramos os livros do Adrian Lowe, fizemos vários cursos nessa área aí, e eu acho que hoje, para você ser, né, como está no vídeo aí, se a gente aí discutir um pouco mais a fundo as coisas, no final lá da Ina Diner, ela mostra isso. Para você ser um terapeuta realmente moderno, manual moderno, seja osteopata, que a gente tem a nossa filosofia em osteopatia, né? Ou quiroprático, ou etiopata, ou terapeuta musculoesquelético, a gente tem que combinar as coisas. Porque, na verdade, não dá mais para a gente ficar só naquela arrogância de que eu manipulo, fixo e tal, e a gente não tem mais isso. Então, a gente já tinha uma visão que se adequou bem também no biopsicossocial. A visão osteopática se adequa muito bem, É, né? não, o senhor já fazia biopsicossocial em 1800. Oi? O senhor já fazia biopsicossocial naquela época. Sim, e você vê que várias críticas aí que aparecem lá, a terapia manual, e especialmente para a gente em osteopatia, e ela põe muito bem isso no vídeo, elas são infundadas. Sim, Porque vai dizer que a gente não tinha relação com o paciente, que relação mais poderosa que um toque, do que uma conversa, do que ouvir o exato, paciente? A exato. gente sempre teve. É E- por isso que eu falei desse negócio de será que não pegam pesado demais? Eu acho que. Porque assim, ó, Eu, quer ver? Vamos dar um exemplo de evolução. A gente teve uma fase da fisioterapia que tudo era eletroterapia, lembra? Lembro. Era eletroterapia. Só que o que acontece? Quando a gente começou a perceber que a atuação da eletroterapia era limitada, a gente não caiu matando em cima. não.
A A gente gente foi simplesmente abandonado. colocou ela dentro do contexto que ela ia dar resultado. Então, assim, Isso. a gente usa um laser, a gente usa um ultrassom dentro do contexto que dá resultado. Agora, nas terapias manuais, parece que foi um negócio assim: não põe a mão, agora é só exercício. É. E vem de encontro também, né? O que que isso vem de encontro a alguns modelos, né? O modelo americano, você tem que atender várias pessoas ao mesmo tempo, né? E nas clínicas você vê isso. Eu tive lá com o Dan na clínica de ombro na Pensilvânia. O fisioterapeuta com 6, 7 pacientes. Põe aqui o hidrocolation no ombro de um, terapia manual no outro, vai ver o Teraband do outro lá. Era assim, né? E a gente sempre fez o tete a tete, né? Era só a Sim. gente, né? Você, o paciente, um ambiente tranquilo. Só que os sistemas de saúde, eu que acompanho também bastante isso daí, até porque eu faço gestão lá na Redditor, no tem Copa Dor, Copa Star, a gente tem o Juta Batista também. Então, eles estão colapsando, né? E aí precisa, você vê aquela fisioterapeuta que faz a parte econômica, mandou tirar a dor lombar do sistema de saúde, no inglês, porque ela tem razão economicamente. Você Sim, gasta muito, muito, muito e não resolve. Para sim, carregar o Né? sistema. Se você olhar o investimento, a relação custo-benefício, exato. Mas a Ina até chamou a atenção disso no vídeo dela, sim, né? O sistema simplesmente não dá conta de atender. Não dá não dá conta, conta. Não né? dá. O, Só que o o, o- problema, sabe o que que é? O sistema fica naturalmente sobrecarregado porque as estratégias de prevenção não existem. Ah, sim. Vamos pensar o seguinte: o que que é o principal preventivo de uma dor lombar? Ter uma vida ativa. Quantos pacientes que sentam na nossa frente e falam assim: nossa, eu faço exercício, eu adoro. Não é isso? A realidade é. E às vezes você fala para o paciente assim: Dona Maria, olha, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer o tratamento e eu vou pedir para a senhora fazer caminhada 2 vezes por semana, na orla da praia, tomando um solzinho. Depois, no final, a senhora toma uma água de coco, tranquila. Coisa que nós três gostaríamos de fazer, a gente não tem tempo de fazer. E a senhora vai fazer isso 2 vezes por semana, pode ser? Não pode ser uma só? Não! É um negócio que eu falando, meu Deus, vamos ajudar. É, É esse o problema. A prevenção é muito difícil. mas também a a prevenção, prevenção é difícil. pelo fato da gente mesmo ainda não aprendeu a educar o paciente de maneira adequada. É, Estamos em 2024 e a gente ainda falha na educação do paciente. Isso é uma verdade. Isso é um nós fato. falhamos muito. Todo mundo Ah, ah, fala mal porque é biopsicossocial, é centrado no paciente, mas a grande maioria, a verdade é que não educa o paciente, não senta para explicar ao paciente. O paciente fala assim: não, mas eu faço exercício. Você faz o quê? Eu faço Pilates 1 vez por semana. Aí o cara fala assim: ah, então tá, legal. é. Agora não, Não, a não gente chega assim, tenta não. 1 vez por reeducar. semana não adianta nada. Tem as limitações nossas também, né? Que a gente tem que ver, né? E as crenças dos pacientes, às vezes, são muito. Eu falei outro dia, eu estava dando uma palestra de mecanismos da terapia manual no Crefito, aqui do Rio, e eu falei, fala em crença, crença, mas mudar a crença é difícil. Você não vai me fazer gostar do Flamengo, meu amigo. Exato. Nunca. É, Não vai. Esse é um bom exemplo, entendeu? É são crenças isso. limitantes. Papo Pode de tentar me crenças convencer de limitantes. todo jeito, mas a gente falha talvez por desistir fácil, né, Léo? Como você falou, né? A gente desiste antes da hora, talvez, né? Palmeira, eu não sei se é porque a gente desiste. Eu acho que é porque falta, na verdade, é um treinamento adequado para a gente fazer isso. A gente faz porque a gente aprendeu com o mercado e a gente está evoluindo com o mercado porque a gente está Isso. antenado com o que está acontecendo, né? Então, assim, esse vídeo da Ina é maravilhoso. É o que a gente vem batendo. É o que a gente vem Sim, batendo. A gente até trocou ideia outro dia, né? Que a gente trocou ideia do artigo, eu, você e o Léo, e falando dessa coisa, daquele artigo do pescoço, do ombro e tal que a gente falou. Então, a verdade é que eu acho que as formações é que estão falhando em não fazer esse treinamento, em não trazer fatores contextuais, em não trazer, estimular a autoeficácia, em não trabalhar automanejo, em não treinar o profissional, ensinar o paciente como identificar sozinho
quando ele precisa ou não correr para o atendimento, porque ali ele não consegue resolver sozinho, a quantificar, a qualificar, a localizar, porque são coisas trabalhosas. Mas a gente, enquanto formador, a gente está péssimo. A gente não É, desiste porque a gente é cansativo, é porque a gente não aprendeu e a gente continua não aprendendo. E o pessoal acha que trabalho na área da saúde é uma coisa simples, que tem vários atalhos que você toma e resolve. Não, o negócio é ali, cara, é todo dia, é uma repetição para fazer diferente todo dia. eu concordo. E vou só abordar mais um aspecto. Alguns modelos, né, como osteopatia, quiropraxia, etiopatia, a própria naturopatia, eles não foram acostumados à prescrição de exercício, de atividade. Nenhum deles. Exato. Historicamente, não. É. Então, a gente teve que aprender a fazer. Eu, por exemplo, Léo, eu fui um osteopata fanático durante anos. Que eu comecei com isso, eu entro de cabeça nas coisas e fui muito fundo, assim, comprava livro, tinha essas coisas todas. Hoje os livros estão em PDF, né? Mas eu tenho uma biblioteca ainda grande, né? Vai E continuo atrás. comprando alguns até em papel, mas é muito em PDF. Mas veja só uma coisa, eu passei anos, eu acredito que no mínimo assim, uns 10, 15 anos da minha vida. Formei em 80. A osteopatia a gente começou em 85. Então vamos botar lá de 90, que eu já estava bem como osteopata, assim, atendendo muito dentro da filosofia osteopática. Eu não dei um exercício para os pacientes nessa época toda. Nenhum, nenhum. Até que um dia eu tive uma história de uma estagiária, estava atendendo um ator da Globo, era até sobrinho do Chico Anísio, esqueci. E ele estava fazendo uma novela, que ele era um garimpeiro. Então o cara estava malhando pesado, tinha que tomar muito sol tal, e com uma síndrome de impacto no ombro, um pouquinho de dor cervical. Eu ia lá e manipulava, manipulava. E um dia, nas discussões, assim, que a gente tinha discussão no grupo, a Josi, que era uma estagiária, falou: Eu não entendo como seus pacientes melhoram sem você passar um exercício. Cara, aquilo foi uma porrada para mim. Falei: caramba, tem que baixar minha arrogância. E aí comecei a ver, né? O Jackson, nessa época, era até estagiário nosso lá, e a gente começou a dar exercícios, aí saiu naquela época no Journal of Sports Physical Therapy, no JOSP, saiu um artigo sobre síndrome do impacto, os exercícios para o manguito. Então a gente começou, esse foi um marco na minha vida, porque até ali, se também se não acontecesse isso, eu ia seguir daquele jeito um bom, mais uns anos, viu? Mas se você parar para pensar, você foi treinado para quê? É. Você foi treinado com a cabeça que assim, olha, eu sou osteopata, eu vou fazer a manipulação X e vai resolver tudo. E eu tenho que estar lá, porque estar lá é minha missão. Se não instalou, a minha missão não está completa. Não funcionou. Ó, e nesse assunto aí, eu quero saber uma coisa, que ela comenta no vídeo também, que é o seguinte: como é que você, por causa disso, a gente criou uma crença dentro da osteopatia, e toda semana a gente recebe paciente assim, que é assim, a gente vai colocar a mão e vai tirar a dor num passe de mágica. Não, numa É. sessão só. E a gente colocou, nós, osteopatas, colocamos isso na cabeça dos pacientes. E agora, Tira com a mão. exato, um paciente conversou com o outro e falou assim: Meu, é isso mesmo, vai lá. E agora a gente sabe que estudando a ciência não é. Como lidar com isso no dia a dia agora? Porque a bomba tá Então, com a gente, a batata tá aqui, ó. mas acho que aí melhorou também, Léo, o que também está lá no vídeo, que ela põe com outro nome, mas é a decisão compartilhada. Isso. Então, hoje, você tem que ter muito isso. A gente que está aí em hospital, cheguei a fazer 2 posts sobre isso, tal, sobre o informe consent, entendeu? Confiabilidade, proteção de dados. Então, toda essa relação, hoje nós somos muito mais questionados. Agora a gente está aí lidando com a geração milênio, né? Eu sou um baby boomer, né? Mas já pego a milênio, que é a geração pagante hoje, né? Que está bem no mercado, que está pagando, mas que são questionadores. Eles querem saber o que você vai fazer, como você vai fazer,
a chance do resultado. Então, nós estamos sendo confrontados também, a gente teve que mudar muito, A gente está sendo senão a cobrado, gente ficaria. devia ser cobrado, porque assim, aquela história que a gente estava conversando ontem, o cara está ali pagando, é óbvio que ele quer saber qual é a perspectiva para ele melhorar. Você não pode ficar ali, mas eu vou te tratar, mas eu vou melhorar quando? Peraí, vamos ver, você vai melhorar. Não, a pessoa quer, e a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa, até para a gente se organizar enquanto profissional para poder traçar um tratamento adequado. Você vai traçar um tratamento ao Léo, olha, então, vou fazer um tratamento aqui que sei lá quanto tempo vai durar. Não existe também, né? A gente teve uma educação que não abordava isso, né? E hoje os pacientes exigem. Eu acho que a adaptação é a palavra-chave, né? A gente tem que evoluir, tem que adaptar, tem que aprender com o novo, né? E a gente está nesse coisa. Os que vêm mais jovens já vão estar mais incorporados do que a gente, né? Porque já vão pegar isso aí. Nós não, a Como é, gente está tendo dificuldade aí. como é que tá? Você ainda dá curso de Mulligan Brasil todo e fora do Brasil, certo? Sim, Como é que tá? Porque assim, o que que eu percebo? Eu dou aula também, eu não tenho a sua experiência, mas eu dou aula há meus belos 10, 12 anos. Não mais, 15 anos. Não, mas tá bom, vai, por aí, uns 15 eu acho. Então eu dou aula há uns belos 15 anos e o que que eu percebo? Que as novas gerações estão chegando, tanto na parte de osteopatia quanto em pós-graduação em terapia manual, eles são mais consumidores de ciência, mas o que eu vejo, primeiro de tudo, é que vem a ciência muito a ferro e fogo. Tem que ter um estudo que fala não sei o quê, senão não pode fazer. E a segunda coisa é que eu vejo que, assim, apesar de terem mais informação, eu sinto eles mais despreparados que a nossa geração, por exemplo. é, eu concordo. Eu vejo também assim, é a mesma visão que eu tenho. É, né? E eu acho que eu sempre dou um exemplo quando eu pego alguém assim tão voraz, ô Léo. Eu vou contar aqui para vocês. A gente está ficando mais velho, tem muita história, né? E aí eu me lembro, eu trabalhei num hospital, hospital procardíaco, fez muito bem para a minha vida. E lá a gente trabalhava com o que a gente chama hoje de evidências, antes da chegada das evidências. O Rubens, que era o chefe, eu fiz uma homenagem para o Rubens num congresso da Abrafito, em Brasília, né? Que era uma mesa tal sobre essas discussões aí. Eu fiz uma homenagem a ele, foi meu chefe no CTI. E o Rubens, era tudo assim, você tinha que ler as coisas, tinha que citar o New England, tinha que citar o Intensive Care, Critical Care. Se não tivesse ali, ele já detonava aquelas coisas. Então, eu fui educado dentro dessa visão da gente olhar. Mas em prol dessa visão, a gente fez muita merda, muita. Eu vou dar um exemplo. O paciente internava e a gente optava por indicar aos médicos o Swangans. O que era o Swangans? Você fazia um acesso profundo, em veia profundo, monitorava o paciente em prol de, assim, se ele complicar um infarto ou qualquer disfunção hemodinâmica, eu tenho ele monitorado. Cara, o que deu de perfuração de pulmão, o que deu de infecção nesses pacientes em prol disso, entendeu? E a ciência vai mudando. E eu conto uma história que aconteceu comigo também com um clínico antigo. E essa é verídica. E aí a gente seguia as evidências da época. Na época o paciente chegava assim, hipervolêmico. Aí o que você tinha um procedimento? Tinha a enfermeira, né? A gente ajudava também. Você quebrava uma ampola que era de vidro, né? O médico aspirava e você fazia um bolo de Lasix para o cara urinar, urinar, urinar e tirar aquela hipovolemia. Cara, e os pacientes começaram a morrer. E aí, quando eles começaram a morrer, um japonês pegou e replicou o negócio, pegou o líquido que ficava lá e centrifugou. Ia um monte de caquinho de vidro para dentro do paciente. Aí, Caraca. na revista, na Intensive Care, tinha um artigo mostrando justamente isso. Ó, não pode usar vidro, porque o vidro tá. Porque a gente quebrava a ampola na mão, né? É. Aí tinha que. E ele propunha de plástico, ampola de plástico. Na frente, 4 artigos depois, tinha um cara criticando o plástico, dizendo que o plástico ia liberar microfragmentos igual. Aí vão fazer o quê? No bambu?
E essas eram as evidências correntes, e você estava dentro das Sim. evidências. Saiu um artigo que a gente tem que tomar cuidado nas evidências, e é isso que eu digo para os caras novos. É a síndrome do último artigo. É. E eu vivi isso, a síndrome do último artigo no Procardíaco, porque saía lá um artigo, sulfadiazina de prata para úlcera. Cara, a gente comprava potes de sulfadiazina de prata, para depois ver que aquilo não podia, que acumulava aquela prata. Mas era. Então tem que tomar cuidado com os últimos artigos. E a galera nova, no meu ver, a minha filha é médica, assim, eles não querem ler livro. Não. Para mim, isso é uma falha gravíssima. Eles querem o artigo. O artigo, se não for uma revisão narrativa, não te dá um panorama daquilo. O livro está lá, introdução, conceituação, anatomia, fisiologia. O Tem que ler os fundamento. livros também, O não dá para ser fundamento. só artigo, gente. E se É, você falar isso para o pessoal da ciência, vem uma patrulha desgraçada em cima de você. Exato. Eu, no grupo do Mackenzie, um dia, não, no grupo do biopsicossocial, eu falei assim, ó, e antes que venha a patrulha, eu já estou dizendo a minha opinião, entendeu? É mas você isso. falou certo, Palmeiro. Falta sentar e ler livro. Falta isso. Ah, mas o livro. Mas você está falando de fundamentos. Você está falando de Isso, ciência base, base. Você back está to the falando bases. isso. Você está falando de uma coisa que é a fundamentação do que você vai fazer na frente. Você quer pegar ali um artigo super complexo sem ter uma boa base de ciência. Não tem como. Você não vai entender porra nenhuma mesmo. Não faz o menor É, e o sentido. artigo não vai te dar a profundidade de um livro em algumas coisas, em outras ele vai te dar até mais profundidade, porque ele é específico. Mas ninguém Cada, vai pegar cada aquele coisa no seu artigo. lugar, né? Cada coisa no seu lugar, e a gente vai conseguir compor o profissional. Que é muito a história assim. O que é ser um profissional atualizado? É você ler artigo todo dia ou você pegar as melhores evidências e conseguir filtrar e usar isso como você deveria? Porque essa agora tem uma outra síndrome, né, que a gente aprendeu, síndrome do último artigo aí, ó. É mais É. um nome que a gente vai usar em outros episódios também que a gente aprendeu com você, porque assim, isso acontece demais. É porque Demais. hoje também você vive uma situação na área da saúde que o pessoal chama de FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, é ficar de fora do movimento, né? Momento. E aí o cara ele vai no que é o trending da coisa. Qual que é a crista da onda? A crista da onda hoje é isso aqui. Então vamos, assim como todo mundo fazia RPG naquela época, claro, são coisas muito diferentes. Mas hoje a gente está vivendo essa ansiedade, essa pressa louca, essa fast medicine que tá matando o mercado. Né? O cara ele quer fazer só o que está ali em voga. Eu vou contar outra história para vocês do último artigo. Na época, a gente tinha muita dificuldade de ter acesso às revistas. Revistas levavam assim, o pai do Dan mandava lá de Israel, era assim, 5, 6 meses para a revista chegar. E é claro que o Dan mais do que eu, porque ele tinha revista, eu entrava na, porque era amigo dele. E a gente, nessas revistas, a gente teve uma informação privilegiada, entendeu? Porque a gente tinha a informação antes dos outros. Então, de certa forma, nós nos beneficiamos disso, por consumir essa Que parte revista que científica e porque vocês, chegava para a gente antes. Hoje chega para todo mundo. que Mas eu revista que encontrei era, hoje, por Palmeiro? isso eu. Oi? Que revistas que vocês tinham acesso? O pai do Dan assinava para ele o Physiotherapy. Aí na faculdade a gente tinha o Physical Therapy da Inglaterra, dos Estados Unidos. A gente tinha umas duas francesas também, um cahier de kinetoterapia, umas duas. Era o que chegava aí. Ah, tinha o Australian Journal também que vinha para a gente na Tá. faculdade lá para a BBR. Era doação essas revistas dos conselhos não, das embaixadas ou consulados que davam. Ah, legal. Que a BBR também não tinha, então eles Esse era davam o, isso. esse era o acesso que você tinha de ciência na época. Aí é outro acesso que a gente tinha. Deixa eu só pegar aquela ideia, aí você Vai, volta vai, vai, nisso vai, que é vai. importante Então, vai lá, para vai ver a lá. dificuldade. É porque eu encontrei esse cirurgião hoje, o doutor Celso Portela. O Celso, naquela época, não tinha o mestrado, o doutorado. Então, o cara era catedrático, né? Era aquele cara fodão, e ele
assumia a cátedra, fazia uma prova tal do conhecimento. Bom, e o Celso desenvolveu lá um modelo baseado num americano, que eram umas anastomoses que ligavam tal. Ele começou a fazer, fez a tese dele, passou muito bem, foi, não sei o quê, tinha lá 30, 40 casos ao longo dos anos. Aí ele vai num congresso nos Estados Unidos e o cara ia falar de outra coisa, né? Porque ele assinava Surgery, que era a revista. E aí, quando ele chega lá, acabou o ele falou: Olha, eu sou lá do Brasil, cara, fascinante a tua técnica. Eu já estou com 40 e poucos casos. Sabe o que o cara falou para ele? Cara, eu publiquei aqueles 12, começou a dar merda, eu parei. Essa era a evidência da época, a síndrome do último artigo. Você tem. Aí. Então, agora, Léo, já que você estava perguntando isso, é, realmente, como é que a gente fazia para se tornar atualizado? Né? Eu que sempre fui rato de biblioteca. Você tinha que ir na biblioteca e você tinha uma coisa nas bibliotecas que chamava de current contents, conteúdos correntes. Então, nesse current, vinha o resumo das publicações em várias revistas. Então, o current pegava Australian Journal, papapá, 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 e lá vinha o resuminho do artigo. Aí você tinha que pegar aquele resumo, ir lá para a biblioteca, para a bibliotecária, imagina o serviço público, aquela boa vontade, né? E aí depois veio o Comute, ou se eles não tinham a revista lá, aí tinha que mandar para o Comute da USP, que era o centro de documentação, aí imprimia em xerox e te mandavam, você pagava lá. Era desse jeito, cara. Eu corrompia a mulher da biblioteca porque tinha que xerocar um monte de coisa para mim, né? Eu tinha pilhas, assim, por exemplo, e, crioterapia, que eu dei um dos primeiros cursos no Brasil, tinha pilhas de livro, de artigos. Depois joguei tudo fora esse papel, mas uma perda, foi com a dona, né? Verdade, isso aí fazia parte, tinha fazer parte do museu. Depois eu tinha fazer Acervo especial, só pode mexer de luva branca. E era assim que a gente fazia, cara. Era para poder aprender, não era fácil, não. Levava meses para chegar a informação, você tinha que correr atrás. Agora eu vou te Tinha falar uma língua, né? coisa, que é muito comum, que acho que todo osteopata passou. Como é que foi a sua primeira aula quando você entendeu, quando você teve contato pela primeira vez com as torções de saco? Adorava o Bernard mostrando a torção assim no maço de Caixinha de cigarro, né? cigarro. Outro dia tinha um cara da nossa escola aqui, né, dando aula mostrando isso, um cara lá do Sul, do IBO. Estava mostrando lá, mesma coisa, assim, só que ele botou uma cordinha. Agora é complicado as torções, né? Porque é um eixo que a gente não sabe nem se existe, né? A gente faz Exato. diagnósticos lindos sobre eixos talvez inexistentes, né? Exato. Mas Só oito. Só oito. a Hã? primeira vez que a gente assiste essa aula, eu Ah, acho, fascinante. mas dá um negócio no coração, né? Porque você fala, será que é isso? Mas eu entendi, será que eu não entendi? E aí o mais interessante, eu falo, quando eu vou dar essa aula, eu falo assim, gente, presta atenção no negócio. Eu vou falar, vocês não vão perguntar enquanto eu não autorizar. Porque o que acontece? Você começa a descrever, ele vira para o lado e fala assim: ele falou o quê? Base anterior ou posterior? Cagou já. Já era. Já Não dá. era. Então, assim, escuta, gente, deixa eu terminar. Assim que eu terminar, vocês perguntam o que vocês quiserem. E na minha turma, quando eu tive essa aula, foi enlouquecedor, porque cada hora que a gente conversava, a gente descobria que a gente não tinha entendido. A gente tem Era. muita história na osteopatia. Uma coisa que eu nunca consegui entender muito na osteopatia, eu tinha um livro. Ah, legal. Vou pegar ele aqui, vamos ver se aparece aí para vocês. Esse aqui, ó, lesões osteopáticas do sacro. O Richard, não é o François Richard, ele tem a coleção toda. Mas nessa situação aqui tinha uma coisa muito interessante. O livro de coluna, ele dava isso aqui era flexão e Ah, isso para frente era extensão. Porque isso. É. pelo dicionário, né, extensão, o extensão é o que afasta as extremidades do arco, né? E flexão que aproxima. E eu ficava doido com esse treco. Eu falei, como é que pode essa nomenclatura? Nesses Exato. livros Muito antigos ainda louco. tinha essa nomenclatura.
Se eu não me engano, os livros do Marcel Bienfait falam assim também. Também falava assim, então. Nossa, eu falava, não, não é possível. Isso aqui não é extensão, isso aqui é flexão. Não, não, não. Isso chama extensão. Não chama. Não Porque tem como. anatomicamente, acho que em engenharia é o que aproxima ou afasta a origem do ar. Exatamente. Palmiro, ainda falando do vídeo, eu queria te fazer uma pergunta. O que é mais difícil? Convencer o paciente a fazer exercício ou convencer o paciente que a terapia manual sozinha não vai resolver o problema? Cara, vamos assim, ó. Eu acho que tem casos que eu não sou tão radical, não. Acho que tem casos que a terapia manual sozinha resolve. Eu quero que fez aquele bloqueiozinho, Sim, veio lá travado, você pum, pum, tá. Mas a grande discussão onde a terapia manual começou a falhar, e aí entra esse questionamento, é nos pacientes crônicos. Porque o crônico mudou todo o paradigma. Então, a gente não podia tratar o agudo, crônico, a gente começou a entender a sensibilização central. Então, naquele agudo, talvez você vai lá, dá um trancozinho, papapá, e ele não vai precisar mais, talvez sai bem, vai manter a atividade e tal. Mas os artigos também foram mostrando isso, que você precisa combinar enfoques, né? Porque é por isso que hoje não dá. O cara compara Mulligan com Maitland, Mulligan com Mackenzie, Mackenzie com osteopatia. Cara, enquanto não vierem realmente estudos mais pragmáticos, nós estamos lascados, porque se tudo é polimodal, quando funciona, você usou mais de uma modalidade, como é que uma coisa isolada compara com a outra? A diferença vai ser Não, muito e outro pequena, né? das pesquisas unimodais nesse sentido é que assim, você acaba se frustrando mais do que qualquer outra coisa. Porque no fim, você não acrescenta a prática clínica, você só fala, olha, isso aqui gera um efeito tal. Mas ainda assim, você não traz o efeito do polimodal no curto, no médio, no longo prazo. E aí fica É, faltando esse, esse pedaço, essa ponte que liga. Olha, é óbvio que é importante fazer pesquisa de uma técnica, não estou dizendo que não vale. Vale sim para a gente dizer, olha, a gente faz essa técnica há 30 anos. Será que ela faz o que a gente diz que ela faz? A gente precisa isso. desse trabalho. Mas é um ponto que a Ina botou, né? Que assim, hoje em dia não dá para você ficar tratando com uma coisa um paciente crônico. Paciente agudo todo mundo quer, é uma delícia tratar paciente agudo. Mas pega um cara com 20 anos de dor, é outra história. Você não bota, vai É. botar a pessoa, vou fazer uma manipulação de sacro, o cara vai ficar zerado. Fazer uma manipulação de sacro, um quarto ventrículo, vou resolver o problema do cara em 2 sessões, 3. Não, não vai, Então, né? esses pacientes de dor crônica que fizeram, e eu tive a felicidade também, aqui no Rio teve um congresso, e o Rio teve uma história assim muito interessante também. A gente tinha aqui no Rio um grupo de dor na época, isso falando aí de 1980, mais ou menos, melhor do que o grupo de dor de São Paulo. Era muito mais dedicado, tal. Tanto que um dos congressos que veio o Patrick Wall, ele veio aqui no Hotel Glória, né? E no Hotel Glória eu tive uma história, então eu comecei a me interessar por dor muito antes. Eu contei isso até no podcast que a gente fez lá com o Léo Ávila. E aí, o que que aconteceu? Eu estava assim, no meio do congresso, estava o Carlão Castro, o Nivaldinho estava começando a apresentar coisa de laser, Nivaldo Parisotto, nossa, naquela época. O O congresso Carlos, acho que foi o, 82, mais ou menos. não, e o Carlos Castro, eu lembro que a gente foi fazer o curso de dor dele lá em São Carlos. Aí a gente fez assim, aí ele falou assim, ó, seguinte, vocês vão vir aqui, só queria avisar um negócio. Só tem 13 vagas no curso. Falei, 13 vagas? Que número estranho é esse? Nós chegamos lá, sabe por que que eram 13 vagas? Porque só tinha 13 cadeiras. Bom, Eu falei, ô Carlão, é sério que só pode. Ele falou, não, só pode 13, só tenho 13 cadeiras em casa, o curso vai ser na minha casa, por que que vai ser mais vaga? Tipo, era um número aleatório demais. O Carlos é de outro planeta, né? e aí, então, nesse congresso, aí tinha lá e o Carlão teve uma história, porque aí eles vieram também, acho que foi 83 esse congresso, para reconhecer
uma faculdade daquelas pelo MEC. Tá. Só que eles estavam no hotelzinho Furreco, onde ficavam os times de futebol, que era o Hotel Novo Mundo, e o cara foi lá, né, no meio para forçar a barra, era um bicheiro, botou eles no Hotel Glória e levou num restaurante, no coisa do lá na Lagoa, num dos bares, que era o restaurante mais famoso, e botou Royal Salute na mesa para ele, pro Olha, Nivaldinho. Aí era 2 e pouco da manhã, ele falou pro cara, olha aqui, se eu perder a palestra do Patrick Wall, eu vou reprovar a tua faculdade. O cara levou ele. E aí eu estava assim na Marina da Glória, ali no hotel, olhando a marina. Tinha uma areazinha, o Patrick Wall veio, encostou em mim assim, falou, isso aí é uma marina? Eu falei, é a marina, tem os barcos. E ele falou assim, você é médico? Eu falei, não, eu sou fisioterapeuta. Ele adorava os fisioterapeutas, o Patrick Wall. E ele falou assim, não, olha só, que legal que os fisioterapeutas estão vindo aqui para fazer as coisas, tal, e é muito legal. Agora, tem uma coisa que me incomoda um pouco. Nesse congresso está aparecendo aqui. Vocês tratam da mesma forma dor nociceptiva e dor neuropática. Vocês não podem fazer isso. Ele disse para mim. Aí eu não tinha a menor ideia de que era dor neuropática, meu. Pô, né? E aí comecei a assinar a penha. Eu pedi para ele, o senhor pode assinar para eu poder me associar à IASP, a International Association? Eu fui o segundo, o Carlão já era associado. Segundo do fisioterapeuta do Brasil. sim. E a minha assinatura veio Patrick Wall e a Miriam Martelletti, que odiava a fisioterapia. Mas com a assinatura do Patrick Wall, ela assinou Passou. embaixo. E aí eu fiquei assim, então eu entendi um pouco de dor crônica, que a dor crônica, isso anos atrás, não estou falando de 80, 90, que ela flutua, que todo paciente de dor crônica ele passa um período melhor, e aí você atribui a sua intervenção, né? Eu entendi isso já bem antes, por causa disso. E vi que não dava para tratar da mesma forma esses caras. E, Agora, Palmiro, o que que você... Palmeiro, Pode falar, Léo. por que você acha que houve esse hiato no Brasil do conhecimento da dor? Você está falando da coisa da década de 80, 90. Por que é que a gente ficou nesse hiato no Brasil até 2016, 17, quando o pessoal começou a falar sobre os tipos de dor? Por que que teve isso? Por que que não se falava em nocicepção, em dor nociceptiva e dor neuropática nesse ato de 90 até 2017? O que que você Então, acha? porque os modelos todos, ali já estava começando a dor neuropática, né? Naquela época já vindo forte. A dor neuropática sempre teve, né? É só uma questão de classificá-la. Né? Acidente de moto, que o cara ficava com aquelas dores que a gente não sabia o que era. E aí passou mais um tempo, mas as pessoas ainda estavam muito focadas em nocepção, né? Que nocepção era dor. Não tinha muito essa ideia o pensamento ainda era muito Cartesio Básico. Descartes, né? Era aquela coisa ali do A cara, dor, aquela figura clássica de queimando lá, indo até o cérebro, mas o que importava era a via e a estrutura, né, que estava sendo estimulada. Então a gente ficou muito tempo nisso daí. E aí, quando vieram os conhecimentos, evoluíram do cérebro, a gente foi entendendo que não podia ser assim, né? Sensibilização central, sensibilização periférica, e a gente começou a. Isso foi uma grande mudança mesmo, a gente teve que adequar. Mas o que vocês acham? Agora eu vou fazer uma pergunta. De Ah, pode fazer o não, você é tratamento convidado, você só baseado, responde. baseado no mecanismo dessa classificação aí. Ah, De fenótipos, na verdade, porque neuropática, nociceptiva, ou nociplástica, que ah. agora está começando a ser questionada também. É, você acha que isso trouxe algum avanço? O que vocês acharam assim? Olha, de verdade, eu acho que simplificou muita coisa do que a gente usava na prática. Então, por exemplo, é até um estudo que a gente fez. Quer ver, ó, uma história que aconteceu. Você lembra do seu texto no blog sobre lei de Fraier, que Lembro? é famoso, né? Então, esse texto levou a várias discussões e a gente chegou a fazer um estudo de dor lombar crônica manipulando a torácica e manipulando a lombar. É um estudo que o Léo Costa foi orientador e eu fui um dos colaboradores do estudo. O que que aconteceu? Simplificou demais para a gente poder usar na prática. Então, assim,
utilizar a neurociência da dor dentro da terapia manual, eu acho que facilitou demais. É, concordo. Quando você consegue entender o que que é cada coisa, entendeu? Mas se você não entende, você vai achar. É assim, acertou atirou numa coisa e acertou outra. O que eu acho é que a pergunta que eu te fiz é justamente com isso. Essa questão dos fenótipos, dos fenotipos da dor, ela veio completar o conhecimento que faltava para a gente acertar as peças dentro da nossa prática, porque a gente tratava tudo como uma coisa só. E isso Excelente. justamente organizar, falar, olha, então, essa técnica ela é boa aqui, essa abordagem é boa aqui, essa abordagem aqui, porque apesar de ser tudo dor, são dores diferentes, com mecanismos diferentes, com evoluções diferentes. Então, na verdade, ela trouxe mais conhecimento que ajuda a organizar a prática de maneira mais simplificada, porque hoje a gente morre menos em cima de um paciente para tentar entender por que que ele evolui e não evolui. Excelente. A análise é essa mesmo, né? Porque o que acontece? Eu tive também, eu me lembro de uma vez um paciente desses com dor neuropática, mas não se sabia que era dor neuropática. Eu me lembro que a RPGista botou esse paciente na cordinha lá puxando. Cara, o cara fez uma crise de ter que ser internado, porque não se entendia que o nervo odeia ser puxado, né? Quando a lesão está nele, né? Ele quer Exato. ficar lá na dele. E a gente Cara, então, alongando, e respira. aí, isso é legal também para você não impor, né? Por que que você vai fazer lá, a gente pegando exemplo do RPG, uma bailarina ou uma rã lá com a perna para cima puxando, É, se o paciente não pode ser puxado, né? Então, os terapeutas precisaram entender também onde a gente pode fazer, onde a gente é eficaz, onde tem mais nocepção, o que que você faz nos casos neuropáticos, qual abordagem numa coisa que é nociplástica. Eu só não tenho nenhum incômodo, não. Eu acho até muito legal os mecanismos baseados em fenótipos. Eu tenho uma crítica assim aos mecanismos baseados em fenótipos, porque é uma classificação, né? E as pessoas usam aquilo como um estudo. Eu vou dar um exemplo numa área que eu tenho bastante experiência, que é dor de cabeça. Cara, a gente tem a classificação internacional das dores de cabeça. Ela é baseada em fenótipo, ela é um coorte, entendeu? Sim. Então está escrito lá, enxaqueca é unilateral. Mas quantos pacientes você está vendo de enxaqueca que são bilaterais? Então, porque uma coisa é sistema de classificação e o outro é sistema de diagnóstico. A gente não pode misturar essas coisas. E aí o cara estuda um sistema de classificação e faz diagnóstico, às vezes, por um sistema de classificação. Ele tem que entender a patologia, o que está por trás e fechar o ciclo. É a minha visão. Sim. mas Não sei se eu vocês já acho que pensaram nisso. isso entra, isso faz. A gente estava falando sobre isso, sobre a extrapolação do conhecimento, né? Porque a gente vê que o que acontece muito, o pessoal pega aquilo que está escrito como sistema de classificação e pronto. É aquilo é a verdade. Se não está ali dentro, não é aquilo, É entendeu? isso. Que na verdade é um comodismo. Porque aí É você prático. extrapolar aquele conhecimento para você, pá, mas eu tenho esse paciente que ele é um outlier dessa classificação. Como é que Então, você vai E as trabalhar? formas sobrepostas, né? Mistas, né? Exato. você sabe o que eu O cara fiquei. tem enxaqueca e tem intencional junto, ué. É, E o que me veio na cabeça foi uma curva de Gauss, uma distribuição de Gauss. Você não, faz um sistema de classificação, ele vai servir, óbvio, para 95%. Você vai ter outlier, para cima e para baixo. Você vai ter Pois é. sobreposição, entendeu? E aí começa a ter o problema. Porque eu assim, acho que quantos pacientes a gente atendeu que tinha uma dor ciática de mecanismo noceptivo? Tá? E é, eu já manipulei, piorei muita gente, manipulei dor Exato, neuropática pra caramba, eu não sabia. exato. Manipulei muito. Eu me lembro um caso, ele era casado com a irmã da Inês Fontoura, e ele melhorava todos os meus tratamentos. Aí, de osteopatia. Aí você falou da lesão, a disfunção do sacro. Cara, eu peguei esse paciente, foi para o consultório,
numa crise dessas. As outras, todas, ele foi muito bem. Essa era uma crise com dor neuropática. Eu fiz a torção do sacro, no esquerdo, direito, não importa. Cara, o cara não levantava, né? A dor, assim, quase Arrebentou. do cara sair carregado do consultório. Só não saiu porque ele era forte e aguentou, mas, cara, tem que repensar isso aí, É entendeu? esse tipo de coisa que eu acho que facilitou, mas, é claro, para aquilo, você pega esse conhecimento e você sabe identificar quando são as situações que se sobrepõem, quando a pessoa tem uma apresentação atípica, porque aí é que está o pulo do gato, né? Aí é que eu acho que é aí que a ciência e a experiência contam muito. É quando você pega algo que está fora do padrão. E ali é a sua capacidade, a sua experiência de saber quando está sobrepondo, quando tá com a apresentação atípica, e mais do que isso, como é que você vai trabalhar com essa coisa que é diferente do que está descrito ali? É. Eu acho que isso está faltando muito no mercado. Essa Ah, capacidade tá. adaptativa do profissional ao mercado. E ela existe porque o profissional não quer ler. Ele quer pronto. Ele quer pegar o artigo e falar assim: ah, essa manipulação serve para aquilo. E pronto, está resolvendo a vida dele. É, não vai. E uma coisa que eu queria perguntar, que assim, você acha que é o cara certo para falar isso, para fazer essa pergunta. Qual que você acha que é o caminho do futuro das pesquisas? Você já falou dos estudos pragmáticos, e eu concordo perfeitamente que a gente precisa pegar o paciente e tratar dentro de uma filosofia e falar, isso é o resultado que a gente consegue ter disso. Mas além disso, o que você acha que é o futuro da terapia manual? Se envolver mais na neurociência? Ou tem. Para onde você acha que a gente vai com a terapia manual? Não, Osteopatia, em eu, termos de. eu acho que envolver bastante nas respostas que estão baseadas aí nos mecanismos. Então, por que isso daí? Porque os efeitos, eles estão. Eu fiz um curso chama Terapia Manual no Século XXI, do Mark Bishop, um curso online. Bom curso dele, assim, bem. Mark Bishop. E ele mostra muito bem isso. Os efeitos estão lá, os efeitos estão acontecendo nos animais, os efeitos estão acontecendo nos humanos, tudo bem, são efeitos nossos de curta duração, mas às vezes você tem um efeito de curta duração, mas se você modificou a resposta, ele abre uma janela para você fazer algumas coisas, né? Então, eu acho que essa é a linha, mas usar os estudos pragmáticos, porque essa comparação não estava dando certo. Mas entender mecanismo a gente tem que seguir. E agora a gente tem um desafio muito grande, que é entender o cérebro. Só. Essa é a questão. Só isso, né? Com Só isso. todas as Tá conexões, tranquilo. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. mas a gente vai precisar entender, porque se tudo está migrando, né? Tem até, ela cita um artigo aí de manipulação, que o cara questiona, será que está tudo no cérebro e tal? Sim. Né? Tem um dos artigos que ela cita, que Ela mostra tem uma justamente frase isso, né? interessante sobre a terapia manual, ela dela se suicidar se ela ficar isolada. Agora eu não me lembro exatamente da frase dela. Você se lembra dessa parte? Ela, É, eu, eu eu, lembro, sim. eu achei interessante, ela falou que a gente vê muita. Eu Vamos, lembro porque eu usei essa essa frase. frase, que a terapia manual não vai morrer, né? Isso. Ela não Vai se precisa morrer. suicidar. Mas se ela mantiver as coisas, ela vai se suicidar. Isso. É, E na palestra que eu fiz até sobre o futuro da profissão, aí da profissão de físio, né? Mas aquilo se aplica às outras também, que eu falei mais de terapia manual. Para a profissão vingar, qualquer uma socialmente, o David Nichols fala muito isso, que é um pesquisador e filósofo lá da Nova Zelândia, é o cara que escreveu O Fim da Fisioterapia, aquele livro, que o fim não é o fim é o fim se a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Então, a profissão precisa ter um papel social. Se a profissão não tiver um papel social, ela colapsa. E assim que a gente cresceu nas guerras, porque a gente teve um papel social. Covid, a sim. gente teve um papel social. Nas guerras, essa foi a evolução. Então, se a gente. Talvez isso aí que você falou é uma coisa muito interessante, porque
aquilo que nos trouxe até aqui, e eu coloquei também uma foto com uma pessoa lá no cume, se a gente continuar, é o que vai nos envenenar e vai matar. A gente tem que repensar isso. Quero te fazer uma pergunta, aproveitando que a gente está polemizando. É, agora me diz, o que que você pensa e como é que você enxerga essa liberação para o profissional fazer harmonização facial, para prescrever medicação, para fazer injetáveis. O que que você pensa disso? Como é que Oh, que você pergunta! Essa daí, Nossa! você é um cara que está no mercado há muito tempo, você é uma cara. referência para um monte de gente. E assim, Então, nós fomos educados, a minha geração, para usar as mãos. Eu fui educado assim, né? Terapia manual, fisioterapia, a gente faz com três coisas: cabeça, mãos e coração. E esse é o meu norte até hoje, tá? As mãos que tocam, as mãos que curam, as mãos que falam, as mãos que afagam, a mão que acaricia, a mão que esquenta, é assim. E eu não quero fugir muito disso. Mas existem tendências mundo afora que elas estão vindo. Teve a Inglaterra, que eu não sei se é o melhor exemplo, porque lá os médicos pediram para que aquilo fosse feito. Tem fisioterapeutas. Eu fiz uma pesquisa para a minha palestra, essa do fisioterapeuta do futuro, fazendo muito, trabalhando muito com terapia regenerativa, mas aí tem um aspecto. Não obrigatoriamente você tem que fazer a terapia regenerativa. Ele pode usar uma célula-tronco, que está tudo incipiente, e você usar o movimento para ativar essa célula-tronco. Então, na minha visão, é o que eu faria. Tá? E tem, inclusive, a Associação Americana, se você botar fisioterapia regenerativa, vai aparecer uma mulher lá, dá um Google depois, vocês podem dar uma olhada, e ela mostra isso daí. Então, usando dessa forma. As infiltrações que aconteceram, a gente tem, o Dan citou o Jeremy Lewis, que é muito amigo nosso, tá? E o Jeremy, ele fez o curso, eles infiltram, o Adam Micks, o Rodrigão agora estava até lá, tendo lá uma discussãozinha lá com ele, e disse, você infiltra, eles infiltram, mas lá foi um pedido dos médicos, né? Então, a gente precisaria ter cursos validados, fazer uma sequência e aí, vamos ver se o conselho chega, porque existe um argumento jurídico para isso, que é assim, e esse argumento é que não há lei, não há lei negativa. Se não está escrito que não pode fazer, É porque pode. você pode, teoricamente, pode fazer. É o caso aqui nosso de osteopatia, na França, eles fazem, mas lá está escrito que as técnicas intravaginais, intrarretais, são prática médica. Mas os osteopatas fazem, mas eles estão, de certa forma, não sei se a lei ainda é essa, mas a lei antiga era essa. Tanto que naquele livro que o Bernard chamava lá do Playboy da fisioterapia, que é o livro de visceral, lembra desse livro? Que é o livro do. Aí, né? Que tinha umas fotos da pessoa pelada, tal. Ah, sim, sim, O sim, sim. Bernard dizia que era. Esqueci o nome desse livro. Então, não faz. Aqui, teoricamente, se não tem nada dizendo que não, você pode fazer. O meu único medo é que isso gere uma reação, um ato médico muito grande, forte, entendeu? E se isso acontecer, apesar que os conselhos estão se amparando legalmente, juridicamente, mas tem um lado político, né? E eles Sim. são mais fortes que a gente, e que a gente venha a ter aí um ponto 50 quanto um 3,8, meu amigo. Aí, esse é É. meu único medo. Eu falei isso com a Ana Siriane, falei assim, eu não tenho uma posição completamente contrária, né? Outros amigos têm frontalmente contrária. Eu acho que tem que ver o que vai chegar, onde vai chegar, né? Mas eu tenho esse medo mas de que isso eu te aconteça. perguntei porque, assim, eu acho que do jeito que nós estamos hoje, nós somos mal preparados para isso. Nós não temos condições de assumir.
essa responsabilidade de prescrição de medicação, trabalhar com injetáveis, com o preparo que a gente tem. Isso, para mim, é um tiro no pé. Uma coisa é você criar uma condição para que isso seja efetivo. Olha, a gente vai trabalhar para que você possa fazer prescrição de medicação, não sei o quê, mas você precisa fazer um curso de atualização, você precisa fazer um curso de farmácia, você precisa fazer um curso sobre injetável, você precisa saber de titulação. Criar um mecanismo profissional se preparar, porque É, a preocupação, na verdade, é o quê? É o pessoal cada vez menos fazer fisioterapia e partir para uma coisa que não é fisioterapia, que para a gente também, fisioterapia é mão. A nossa é. ferramenta é a Então, mão. Léo, olha só, voltando um pouco aqui na minha formação, do Dan, na nossa época. Aí nós fomos educados, eu fui professor de eletro muito tempo, tá? A gente usava algum iontoforese, depois fonoforese, a gente usava já medicamento, já tinha um pouco isso. Mas, até aquela época, o que norteava as coisas? O fisioterapeuta, também não sei se tinha essa lei, tá? Mas era uma praxe. O fisioterapeuta não pode atravessar a barreira da pele, seja com agulha, dry needling, não poderia. E se a gente injetasse alguma coisa dessa, seria via iontoforese, introdução de uso medicamentosos através da pele íntegra ou mucosa por via eletrolítica. Esse era o conceito. Ou fonoforese, através do som. A partir do momento em que se liberou, os fisioterapeutas ganharam o direito da acupuntura, que caiu esse negócio que você não pode atravessar a pele. E Sim. esse é um argumento que as pessoas estão usando, entendeu? Então, eu não sei juridicamente onde vai dar, eu não tenho assim uma posição frontalmente contrária, mas não é o que eu vou fazer, entendeu? E tenho medo que eu expressei para vocês aqui. O meu medo não é a questão do legal ou não legal. O meu medo é assim, é o profissional esquecer que ele foi treinado para fazer um diagnóstico num sentido de um trabalho que é diferente do que o médico faz. E eu acho que está faltando entender o quanto isso é diferente e o quanto isso é necessário e complementar o que acontece com os outros profissionais da área de saúde, e o cara passar a querer fazer só drogas injetáveis, prescrever medicação, porque, óbvio, isso facilita muito o trabalho. Então, assim, é a questão da terapia manual, do uso da eletrofototerapia, que tem o seu lugar devido, isso ir morrendo porque o cara vai procurar a via mais fácil, mais simples. O meu medo é a gente virar uma coisa indefinida. A gente deixou de ser aquele profissional que fazia um diagnóstico complexo, funcional, e entendia essas nuances do corpo para passar a ser uma coisa que está no limbo. Você não é médico, mas você não sabe mais fazer fisioterapia, você prescreve remédio, injeta, bota ozônio, agulha, tape, ventosa, mas você faz tudo, Então, não é fisioterapia. essa é uma discussão que eu acho que ela tem que ser levada e assim para os conselhos e para a profissão, né? Com coisas aí que a gente precisa ter. A gente tem que ter alguns fóruns de discussão. Eu tenho falado isso com o Vilen aqui, É, e por isso que essa palestra que eu quero fazer aí do fisioterapeuta do futuro, e vou até mandar uma palestra para vocês, mas pode até pegar o link aí, quem tiver paciência para ouvir, igual quem tiver paciência para ouvir a gente aqui 2 horas falando. Verdade. Palmirão, eu queria. Vou mandar o link para vocês. Ela ficou bem legal, mas assim, não ficou do jeito que eu queria, porque eu tive só 9 dias para preparar, 8 dias exatamente, e eu faria algo um pouco melhor que aquilo. Mas ela ficou legal nas proposições. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada também, fazendo um Bom, jabá aqui. Está no YouTube. com certeza, faremos pô. isso. Depois manda o link para a gente coloca Vou até aqui mandar. nos comentários do vídeo. Palmirão, ó, seguinte, nós chegamos no nosso último momento do podcast, que é a pergunta do Léo. Mas antes da pergunta do Léo, eu tenho uma pergunta para te fazer que é muito importante para mim. Vai lá. Depois o Léo vai fazer a pergunta. Eu queria saber o seguinte, Palmirão, me explica. A gravata precisa ou não combinar com a meia? Bom,
Você vê que há uma mudança. Eu considerava o Dan o meu exemplo de cara elegante, sabe? Aí o Dan se perdeu, bagunçou todo, chutou o balde, já não pode mais ser, né? Mas a gravata não tem que combinar com a meia necessariamente, não. A gravata ela tem que ser colocada com os vários tipos de nó e a ponta da gravata tem que cobrir a fivela do cinto. Essa é a etiqueta, É. entendeu? E como dizem os osteopatas, e a gravata sempre vai apontar Isso. Para a área da disfunção. para a Nós não área da podemos falar mais lesão, né? A gente fala lesão, aí verdade. nós é errado, né? A gravata vai dar um. Se você a gravata já em cima que você está Mas no as ponto da meias manipulação. trazem um. As meias dão um tom de alegria, porque eu gosto de meias coloridas, e chama um pouco a atenção, né, nos cursos. É legal, a galera fotografa, ó, meia do dia um, meia do dia 3, fazer bombar aí as redes. Ah, eu te Boa, boa. confesso que eu passei a usar meia colorida por sua culpa, viu? Ah, então, ó. Eu não usava, passei a usar por sua culpa. Olha aí, é isso aí. Aí tem que usar, tem que usar. Ô, Léo, Heron, o faz sua negócio é o seguinte. contabilidade aí. Vai lá, O Léo. Léo só faz Abri- pergunta difícil, não deixa ele fazer duas, não, que ele já me botou numa Não, saia essa é justa aqui, fácil. Essa pô. você tem a resposta na ponta da língua, eu tenho certeza. Eu vou só abrir a estatística aqui, ó. Vai lá. Nós tivemos 17 votos, tá? E aí tá assim, nós temos cinco categorias, cinco coisas aqui votadas, tá? Aí tem quatro modalidades que tiveram um voto e uma modalidade que teve 13 votos até agora. Mas a pergunta é a seguinte, Palmeirano, do alto dos seus 44 anos de profissão, É. você já passou por muita coisa, então, qual é a sua pseudociência favorita? A minha pseudociência favorita. Mas isso é pseudociência ou é caracterizado como pseudociência? Também tem isso. Você que disse. Você diz se eu estiver recebendo essa pseudociência? Não é recebendo. É o que você vê hoje que o pessoal está aplicando de pseudociência que você se diverte, entendeu? É a sua pseudociência favorita. Você se diverte e vê o povo usando. Você sabe que aquilo não funciona e você se diverte vendo o povo usando. Ó, tem várias coisas aí. Vamos escolher uma aqui que não é uma resposta tão simples na ponta da língua, não, entendeu? Eu acho que são os florais. Ah, Florais de bar. ah. Uma Boa. paciente a semana passada levou florais de Minas. Eu nem sabia que tinha florais de Minas, pô. É floral de queijo? De Minas, pois é. Goiabada com doce de leite e queijo. Eu acho que são os florais, cara. E esses florais. Olha aí, florais entrou para a lista agora, hein? Tá Entrou para vendo? a lista. Tinha votado no floral. Florais de bar, né? Esse era de Minas, né? Tem dois Não, aí. vou botar aqui, florais de Minas. Uma É, é deixa eu falar florais aqui do o nosso Uai, placar. Vou falar aqui o Oi? nosso placar. é Qual a votação florais do do Palmeiras? Uai e florais de bar. São dois Ah, florais. Paraguai. Palmeiras, um convidado se absteve de votar. Ele falou que sim. não tem pseudociência favorita. Eu prefiro não votar. Teve um que votou na microfisioterapia, um que votou no taping, um no agulhamento seco, você no florais e a nossa campeã é a Ventosa. 13 Ah, votos. Ventos. É a Bom, nova. eu achei, acho que eu não falei da Ventosa, que quando eu me machucava no futebol, eu ia no massagista, ele botava aquela vela e me tascava nos paravertebrais. Eu não sei se era o cheiro Pegava a daquela. garrafa de cerveja, ia tirar os nó dos músculos, né? Levava uma paulistinha, ele tava lá com a garrafa amassando. Era isso. Mas Era um isso aí é o massagista melhor desse. tratamento. Você fala assim: eu vou falar que eu melhorei, senão eu vou ter que passar por tudo isso de novo. Eu não quero. Então você Melhor, vai tô dar ótimo, qualquer tô coisa ótimo. com isso. Oi? Olha, vou te falar uma vez, um conhecido meu, quiropata, resolveu, falou assim, deixa eu
Tava com a dor torácica. Não, deixa eu te ajudar. Tá. Ele veio para manipular minha torácica. A pessoa me montou, deu a força do lado direito. Prá! Ele depois, agora do outro lado. Prá! Aí ele agora você fica, não, eu tô bom. Passou, passou. Para aí. Eu tô ótimo. Não tenho dor nenhuma, já estou prestes a pular. Tá bom. Palmirão, queria te agradecer demais por estar com a gente disponibilizar seu tempo aí. Ó, Oi, prazer. e nós vamos fazer o seguinte: nós temos agora alguns projetos de fazer alguns episódios com um terceiro elemento. Então a gente tem três pessoas aqui, então a gente vai colocar mais o quarto, desculpa, o nosso quarto elemento. E o nosso Oh, quarto a gente quinto, vai né? convidar, o terceiro, quarto, e aí a gente vai convidar você para participar mais uma vez num outro episódio com algum outro convidado que a gente vai colocar para conversar com você. Pode ser? Pode, Combinado. pode. Palmiro, Mas obrigado. põe um assunto que eu domino, hein? Senão eu tô lascado. Não, é o que a gente sabe fazer. É sempre a mesma coisa. Bota cefaleia, bota cefaleia. Boa. Não Posso vai certeza, chamar a mas é para Débora falar dessa Bevilacqua, que ela é baleia. 100 vezes melhor que eu. Palmeiro, a gente vai É muito fazer, amiga minha. Falei com ela agora há pouco. a gente vai fazer aqui é igual rinha de galo, sacou? A gente vai fazer a roda, joga os caras no meio e deixa o pau quebrar, não quer nem saber. É Palmiro, ponto e contraponto, né? faz o É, seu, fala a sua rede social, como que é? É arroba, seu Instagram, E Palmeiro, não sei, Palmeiro Torriere, né? deixa eu ver arroba Junto. aqui. Palmeiro Torriere. Arroba Palmeiro Torriere. Vamos confirmar. Arroba Palmeiro Torriere. É verdade, Palmiro Torriere, não tem underline, não tem nada. Pensei que tinha um underline. Palmiro Torriere, sigam Isso. e Eu só aprendam. lamento o tempo ser curto, porque assim, né? Vou conversar com o Dan, com o Palmeiro, com o David. O tempo é pouco demais, 2 horas é pouco demais. Vou falar com esses caras, pelo Vamos amor de Deus. juntar Mas esses uma, caras todos e a gente vai ficar de zelador. ó, É, uma sugestão que a gente pode fazer aí até nesse tema, riscos das manipulações. Ah, eu ó, isso é queria fazer legal. esse, hein? Essa era a maneira, hein? Eu já tinha falado pro Léo que a gente ia fazer um desse, então já vamos viabilizar. Vamos Vai viabilizar isso pensando. aí. A gente vai fazer É. uma minissérie, vamos botar assim, uns cabas tipo Palmeiro, Dan, tal, David. E aí a gente vai gravar umas 10 horas assim e fazer minissérie, entendeu? Sobre a série A. Tá Mas, ó, ótimo. Palmiro, obrigado demais. Fiquei muito Ó, feliz. um prazer, cara. Pode fazer os Obrigado. seus Você tá me agradecimentos. devendo a camisa, hein? Eu fiz aquela live e não trouxe a camisa, não, o Léo 2. Pois é, pô. Cadê a camisa? Tu vai ter que voltar para usar a camisa do Protesto. Ele não veio no Rio. Foi pandemia, espero que depois ele esqueceu. Palmeiro, obrigado por disponibilizar seu tempo, Tá cara. bom. Sempre um prazer ouvir você. Você é um Um cara abraço aí para foda você. demais, viu? Obrigado demais aí Que por é tudo. isso. Tá bom. Parabéns aí pelo trabalho. Um Valeu, abraço. valeu, valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.